Olha, mãe, a gente tá mesmo aqui. Caio apertou o cinto com tanta força que os dedos até ficaram brancos, os olhos brilhando diante da janelinha do assento 22A. Aquela era a primeira vez que subia no avião de verdade, e não apenas nos simuladores da Lan House. Ao lado dele, Dona Elsa segurava o terço com firmeza, tentando esconder a ansiedade com um sorriso discreto. Depois de anos juntando moedinha por moedinha no fundo da gaveta, vendendo empadas na rua e contando com a solidariedade da igreja, mãe e filho finalmente estavam prestes a voar. Aproveite e ajude o canal a crescer. Se inscreva, curta o vídeo e fala pra gente de onde está vendo esse vídeo. O voo 871, com destino a Curitiba, era mais do que uma viagem. Era a concretização de um milagre caseiro. Eles não iam para turismo ou passeio, iam porque Caio tinha sido selecionado para um evento juvenil de tecnologia, depois de ter vencido uma competição com um projeto feito de peças recicladas. Você merece, meu filho. Deus sabe da tua luta, dizia a Dona Elsa acariciando os cabelos dele, como fazia quando ele tinha febre e suava nas noites sem ventilador. Ela não entendia de avião, mas entendia de fé. Caio sempre sonhou com céus. Desde pequeno desenhava aviões nos cadernos velhos da escola pública, enquanto os colegas riam dizendo que ele vivia com a cabeça nas nuvens. Passava horas na lan house do tio Naldo jogando simuladores gratuitos, aprendendo na prática como voar sem sair do chão. Cada pouso perfeito nos jogos era comemorado como se fosse Copa do Mundo. Um dia eu vou pilotar um desses de verdade, repetia, mesmo quando a realidade batia a porta pedindo arroz e gás. Na fila do embarque, Caio mal conseguia se conter. Observava tudo, o som dos motores, a conversa dos comissários, o uniforme impecável dos pilotos passando apressados. Anotava mentalmente cada detalhe. Já a Dona Elsa apertava o terço entre os dedos e sorria em silêncio. Para ela, cada segundo daquele momento era sagrado. Nem que eu precisasse lavar roupa a vida inteira, ver você aqui já valeu tudo, ela sussurrou, emocionada ao tocar o encosto da poltrona. O menino olhava em volta, encantado. A aeronave parecia uma nave espacial diante dos olhos dele. Luzes, botões, telas, tudo era fascinante. Mas o que mais o impressionava era a sensação de que ali, naquele lugar, onde tantas histórias se cruzavam, ele finalmente era parte de algo maior. Isso aqui é o começo, pensou com o coração acelerado. Já podia ver um futuro onde talvez pilotasse aquele mesmo avião, e isso não era mais só sonho. Dona Elsa estava exausta. A noite anterior foi de oração e insônia, com medo de que algo desse errado. Mas ao ver o filho vibrando como se estivesse no paraíso, sentiu um alívio quente dentro do peito. Lembrou das vezes que não teve o que colocar no prato, mas mesmo assim nunca deixou de plantar esperança. Deus sabe de tudo. Hoje é o nosso dia, repetia mentalmente, como quem sela um pacto com o destino. Era como se as nuvens estivessem prestes a abrir um caminho para eles dois. Os passageiros começaram a se acomodar, e Caio não conseguia parar de fazer perguntas. Mãe, e se esse botão cair? E se a turbina apagar? Dona Elsa ria, mesmo nervosa, tentando distrair o filho com um pacote de biscoito que trouxe de casa. Mal sabiam eles que aquelas perguntas inocentes logo ganhariam um sentido assustador. No fundo, ela sentia que aquele voo carregava algo maior do que apenas uma viagem. Lá na frente, um homem alto e de expressão impaciente ajeitava sua maleta de couro com irritação visível. Usava um terno alinhado demais para a classe econômica e resmungava em voz alta, reclamando do assento apertado. Caio notou o homem de longe. Mãe, olha aquele cara. Ele parece bravo com tudo, cochichou. Dona Elsa apenas disse. Não se preocupa com isso. Olha para frente. Nosso lugar é aqui. Mas aquele homem ainda teria um papel inesperado naquela viagem. Isso aqui é um absurdo. Eu sou o Álvaro Diniz, não um qualquer. A voz ecoou pelo corredor da classe econômica como se quisesse atravessar a cabine inteira. O homem do terno alinhado bufava de raiva enquanto forçava a mala no compartimento acima dos bancos. Todos ao redor desviavam o olhar, constrangidos com a arrogância. Sentado a poucas fileiras dali, Caio observava em silêncio. Aquela figura imponente parecia deslocada ali,
como um peixe fora d'água. Álvaro Diniz, 52 anos, CEO da Diniz Aerosolutions, não estava acostumado a viajar com os mortais. Por um erro de logística da própria companhia, fora realocado na classe econômica, algo que considerava uma afronta pessoal. Cada movimento dele era acompanhado de resmungos e olhares de desdém. Meu Deus, o que mais falta? Água quente também? Reclamava ao apertar o botão de chamada. A comissária mantinha calma, mas era visível o incômodo. Dona Elza, com seu jeito tranquilo e olhar terno, tentava distrair o filho, com um pacote de biscoito que trouxe de casa. Mal sabiam eles que aquelas perguntas inocentes logo ganhariam um sentido assustador. No fundo, ela sentia que aquele voo carregava algo maior do que apenas uma viagem. Na fila do embarque, Caio mal conseguia se conter. Observava tudo: o som dos motores, a conversa dos comissários, o uniforme impecável dos pilotos passando apressados. Anotava mentalmente cada detalhe. Já Dona Elza apertava o terço entre os dedos e sorria em silêncio. Para ela, cada segundo daquele momento era sagrado. Nem que eu precisasse lavar roupa a vida inteira, ver você aqui já valeu tudo, ela sussurrou emocionada ao tocar o encosto da poltrona. O menino olhava em volta, encantado. A aeronave parecia uma nave espacial diante dos olhos dele. Luzes, botões, telas, tudo era fascinante. Mas o que mais o impressionava era a sensação de que ali, naquele lugar onde tantas histórias se cruzavam, ele finalmente era parte de algo maior. Isso aqui é o começo, pensou com o coração acelerado. Já podia haver um futuro onde talvez pilotasse aquele mesmo avião. E isso não era mais só sonho. Dona Elza estava exausta. A noite anterior foi de oração e insônia, com medo de que algo desse errado. Mas ao ver o filho vibrando como se estivesse no paraíso, sentiu um alívio quente dentro do peito. Lembrou das vezes que não teve o que colocar no prato, mas mesmo assim nunca deixou de plantar esperança. Deus sabe de tudo. Hoje é o nosso dia, repetia mentalmente, como quem sela um pacto com o destino. Era como se as nuvens estivessem prestes a abrir um caminho para eles dois. Os passageiros começaram a se acomodar e Caio não conseguia parar de fazer perguntas. Mãe, e se esse botão cair? E se a turbina apagar? Dona Elza ria, mesmo nervosa, tentando distrair o filho com um pacote de biscoito que trouxe de casa. Mal sabiam eles que aquelas perguntas inocentes logo ganhariam um sentido assustador. No fundo, ela sentia que aquele voo carregava algo maior do que apenas uma viagem. Lá na frente, um homem alto e de expressão impaciente ajeitava sua maleta de couro com irritação visível. Usava um terno alinhado demais para a classe econômica e resmungava em voz alta, reclamando do assento apertado. Caio notou o homem de longe. Mãe, olha aquele cara, ele parece bravo com tudo, cochichou. Dona Elza apenas disse. Não se preocupa com isso, olha para frente, nosso lugar é aqui. Mas aquele homem ainda teria um papel inesperado naquela viagem. Isso aqui é um absurdo, eu sou Álvaro Diniz, não um qualquer. A voz ecoou pelo corredor da classe econômica como se quisesse atravessar a cabine inteira. O homem do terno alinhado bufava de raiva enquanto forçava a mala no compartimento acima dos bancos. Todos ao redor desviavam o olhar, constrangidos com a arrogância. Sentado a poucas fileiras dali, Caio observava em silêncio. Aquela figura imponente parecia deslocada ali, como um peixe fora d'água. Álvaro Diniz, 52 anos, CEO da Diniz Aerosolutions, não estava acostumado a viajar com os mortais. Por um erro de logística da própria companhia, fora realocado na classe econômica, algo que considerava uma afronta pessoal. Cada movimento dele era acompanhado de resmungos e olhares de desdém. Meu Deus, o que mais falta? Água quente também? Reclamava ao apertar o botão de chamada. A comissária mantinha a calma, mas era visível o incômodo. Dona Elza, com seu jeito tranquilo e olhar terno, tentava distrair Caio. Ignora, filho. Às vezes quem tem mais dinheiro é quem mais precisa de oração, comentou em voz baixa. Mas Caio não tirava os olhos daquele homem. Tinha curiosidade. Afinal, ele conhecia de nome a empresa Diniz Aerosolutions, que fabricava peças aeronáuticas.
Já havia lido sobre ela em revistas técnicas que achava em sebos. Estava diante de uma espécie de lenda do setor. O avião começou a se mover na pista e a tensão aos poucos foi sendo substituída por ansiedade. Caio apertava o braço da poltrona como se quisesse segurar o céu com as mãos. Álvaro, por sua vez, seguia impaciente, mandando mensagens no celular até que foi obrigado a desligá-lo. Tudo isso porque não conseguiram me reservar na executiva. Incompetentes. Murmurava, ignorando completamente o clima de primeira viagem que se espalhava entre os outros passageiros. Durante os primeiros minutos de voo, Caio alternava o olhar entre a janela e os instrumentos da cabine visíveis pela fresta da porta entreaberta. Prestava atenção em tudo: o som dos motores, o zumbido dos flaps, o comportamento do avião em curvas leves. Dona Elsa rezava em silêncio, mas percebia o olhar atento do filho. "Você parece piloto de verdade", comentou, arrancando um sorriso contido do menino. Ele mal sabia que aquela observação estava prestes a ganhar peso. Álvaro cruzou as pernas com impaciência. Seu paletó de linho já se amassava e o calor o fazia suar discretamente. "Não sei o que é pior, esse assento ou o cheiro de biscoito barato", comentou ao ver Caio comendo o lanche que trouxeram de casa. O garoto fingiu que não ouviu, mas aquilo incomodou. "Por que gente rica tem que ser assim?", pensou. E embora fosse só um menino da periferia, dentro dele havia algo mais forte do que qualquer arrogância: vontade de aprender. Os comissários iniciaram o serviço de bordo, mas Álvaro recusou tudo com desdém. "Se eu quisesse comida ruim, almoçava no aeroporto", ironizou. Caio, do outro lado, observava cada detalhe da aeronave, anotando mentalmente informações que via nos manuais. A diferença entre os dois mundos era evidente, mas ainda assim, Caio sentia uma estranha conexão com aquele homem, não por admiração, mas por alguma peça do destino que insistia em uni-los. Foi quando uma vibração leve percorreu o piso sob seus pés. Caio franziu a testa, olhou pela janela e estreitou os olhos. Algo no motor esquerdo chamava sua atenção. Um som sutil, diferente do habitual. "Mãe, esse barulho aí não é normal não", sussurrou. Dona Elsa olhou para ele sem entender, mas o garoto já estava analisando com atenção. Talvez fosse só um susto, mas Caio aprendera a não ignorar instintos. E o olhar dele agora estava fixo no motor. "Tem alguma coisa errada ali", Caio sussurrou quase sem mover os lábios, enquanto seus olhos se mantinham fixos no motor esquerdo da aeronave. Ele não era engenheiro, nem técnico certificado, mas havia algo naquele som metálico e nas vibrações que não batia com tudo o que ele estudara nos simuladores. Aquela falha era sutil, mas real. A maioria dos passageiros seguia despreocupada, mas o garoto já começava a traçar hipóteses mentais como se estivessem num exame prático. Decidido a não ignorar o que sentia, Caio se inclinou discretamente no assento e falou com Dona Elsa. "Mãe, acho que aquele motor ali está com problema." Ela sorriu, tentando acalmar o menino. "Deve ser coisa da sua cabeça, eles fazem revisão, né?" Mas Caio não estava convencido. Seus olhos se voltaram instintivamente para o homem que tanto chamara a atenção antes. "Senhor, aquele motor está fazendo um barulho estranho. O senhor já voou muito? Percebeu também?" Arriscou. Álvaro Diniz o encarou com desprezo. "O quê? Agora moleque dá aula sobre motor de avião? Vai brincar de simulador, garoto." A frase cortou Caio como uma lâmina. Aquela humilhação em público queimou por dentro. Mas ele não respondeu. Apenas voltou a olhar para a janela, sentindo que algo sério estava prestes a acontecer. Seus dedos se mexiam inquietos, simulando no ar comandos que ele aprendeu na prática virtual. O instinto dele não errava. Dona Elsa viu quando o sorriso do filho sumiu. A mãe queria proteger, queria pedir desculpas ao tal empresário, mas sabia que Caio não era de falar por falar. Desde criança, quando ele dizia, "Tem algo estranho?", era melhor prestar atenção. "Se acalma, filho. Vai dar tudo certo", murmurou.
embora ela mesma sentisse um frio estranho na espinha. A fé era forte, mas naquele momento, algo no semblante de Caio fazia até a mãe desconfiar da calmaria. Enquanto isso, a comissária passava, oferecendo água. Caio recusou. Continuava observando o motor com precisão, como se fosse parte da equipe técnica do voo. Imaginava o sistema de refrigeração, os sensores, o fluxo de combustível. Aquilo não era só curiosidade, era um raciocínio técnico em tempo real. E mesmo tendo sido ridicularizado, não conseguia ignorar a responsabilidade que sentia dentro do peito. Se eu estiver certo, alguém precisa fazer alguma coisa. Álvaro seguia com o olhar perdido no tablet, como se o alerta do garoto tivesse sido apenas um ruído insignificante. Mas bastava olhar com mais atenção para perceber. A vibração estava aumentando levemente. Um ruído agudo se misturava ao som ambiente. E foi aí que Caio, mesmo sem dizer nada, apertou com mais força o cinto e chamou novamente a atenção da mãe. Fica atenta. Qualquer coisa estranha, a gente precisa avisar alguém. A poucos metros ali, a comissária Priscila fechava os armários de bordo e fazia uma checagem rápida de segurança. Ela não percebia nada fora do normal, ainda. Mas Caio continuava com o olhar fixo, os olhos atentos, como se cada segundo fosse uma prova. Sentia no corpo o que muitos adultos talvez não percebessem nem com anos de experiência. E mesmo com o orgulho ferido, a mente dele estava mais alerta do que nunca. De volta à janela, o menino viu uma faísca curta, quase imperceptível. Ninguém mais pareceu notar. Mas para ele, aquilo foi a confirmação do que tanto temia. O motor esquerdo estava em risco real. Olhou mais uma vez para Álvaro, que continuava com a expressão arrogante, sem saber que a vida de todos ali estava prestes a depender do garoto que ele desprezou minutos atrás. Um estalo seco seguido por um estrondo abafado fez os cintos vibrarem e arrancou gritos instintivos dos passageiros. O motor esquerdo, exatamente o que Caio observava, emitiu uma explosão controlada que sacudiu a lateral da aeronave. O avião deu uma leve dinada para a esquerda e a luz de apertem os cintos voltou a piscar com força. O pânico tomou conta da cabine. Caio soltou um "eu sabia", com os olhos arregalados. O clima havia mudado em segundos. Dona Elsa segurou firme o braço do filho, tremendo. "Jesus, toma conta!" gritou, enquanto muitos passageiros olhavam desesperados para as janelas. A fumaça fina saindo do motor causava agitação nas fileiras esquerdas. Álvaro Diniz, que antes estava reclinado como um rei entediado, agora se endireitava com olhos arregalados. A arrogância deu lugar a um silêncio tenso. Ninguém mais parecia seguro de nada, nem mesmo os mais experientes. A cabine de comando acionou a máscara de oxigênio automaticamente. O comandante, com voz firme, avisou pelo sistema de som que havia uma emergência técnica e que iniciariam um procedimento de segurança. Alguns passageiros começaram a rezar alto, outros choravam. Caio, diferente da maioria, mantinha os olhos focados no painel acima. Não era pânico que ele sentia, era um tipo estranho de concentração. Estava calculando o que viria a seguir. A vibração da asa esquerda aumentou. Caio apertou os olhos, tentando calcular a perda de empuxo e imaginando quanto tempo o avião aguentaria em um só motor. Se o piloto não compensar logo, vai começar a inclinar, pensou. E como se respondesse ao pensamento dele, a aeronave começou a tremer levemente. Priscila, a chefe de cabine, correu para verificar a situação e manter a ordem. Sabia que a menor distração poderia virar tragédia em segundos. Álvaro estava pálido. Pela primeira vez parecia vulnerável, como se tivesse acabado de entender que dinheiro não compra segurança em pleno ar. "Isso não está acontecendo", murmurou, olhando pela janela para a fumaça que insistia em se espalhar. Dona Elsa segurava o terço como se dependesse dele para respirar. Caio, entre os dois mundos, o da fé da mãe e a lógica do empresário, apenas pensava em como o ajudar. Sentia que precisava agir. No fundo da aeronave, uma criança começou a gritar. Um senhor teve uma queda de pressão. A tripulação tentava manter o controle, mas o medo era um bicho solto entre os bancos. Caio olhou para a cabine de comando e viu a porta ainda entreaberta. Teve um impulso, mas se conteve. Era loucura? Talvez.
Mas algo dentro dele dizia que o pior ainda estava por vir e que ele não poderia ficar sentado esperando. O comandante voltou a falar, agora com um leve tremor na voz. Senhores passageiros, estamos declarando emergência. Manteremos todos informados. Sigam as instruções da tripulação. O silêncio que se seguiu foi assustador. Ninguém sabia o que esperar. Caio olhou para a mãe, depois para Álvaro, que evitava contato visual. Um pensamento começou a se formar. Se algo acontecer com os pilotos, quem vai saber o que fazer? A turbulência ficou mais intensa. O som dos motores parecia irregular. As pessoas começaram a orar em voz alta. Priscila passava recolhendo as máscaras caídas e tentando dar instruções básicas. Foi nesse momento que ela perguntou em voz alta se havia algum passageiro com experiência em voo. O silêncio foi imediato. Caio engoliu seco. Sentiu o coração disparar. Era agora, era tudo ou nada, e ele sabia que não podia se calar. Eu tenho experiência. A voz de Caio saiu trêmula, mas firme o suficiente para fazer Priscila se virar de imediato. A chefe de cabine olhou surpresa para aquele menino magro de camiseta surrada. Você? Como assim experiência? Ele respirou fundo e respondeu. Mais de 2.000 horas em simuladores. Eu sei pilotar. Estudei tudo, desde decolagem até a pane elétrica. Os olhos dele ardiam de nervoso, mas a voz não vacilava mais. Era verdade e ele estava disposto a provar. O olhar de Priscila percorreu a cabine em busca de outra opção. Nenhuma mão se levantou, nenhum adulto se ofereceu. O tempo era cruel e a urgência inegável. Ela se abaixou, ficou na altura de Caio e perguntou com sinceridade. Você tem sangue frio? Ele respondeu sem piscar. Se eu não ajudar, a gente cai. Álvaro bufou alto. Ah, claro, agora vamos entregar o avião a um moleque de favela, é isso mesmo? Mas ninguém o ouviu dessa vez. Dona Elza segurava a mão do filho como quem tenta impedir um salto. Caio, tem certeza disso, meu filho? Ele assentiu com os olhos cheios de firmeza. Mãe, eu treinei para isso a vida inteira, só não sabia que seria agora. Priscila se levantou, chamou um comissário e mandou abrir caminho até a cabine. O menino caminhou pelo corredor como se cada passo fosse parte de um sonho distorcido. Os olhares eram uma mistura de medo, surpresa e esperança. Lá na frente, os dois pilotos estavam desacordados, vítimas de uma súbita intoxicação por fumaça vinda da falha elétrica. Um terceiro assento, reservado ao copiloto reserva, estava vazio. Caio foi colocado ali. As mãos suadas tremiam, mas ao encostar nos comandos, algo mudou. Painel em alarme, sistema alternativo de energia ok, modo manual. Ele murmurava como quem lia uma receita antiga de cor. Priscila não sabia o que pensar, mas preferiu acreditar. Era o que restava. Do lado de fora, Álvaro andava de um lado para outro na cabine, inconformado. É um absurdo, um garoto, isso vai dar merda, gritava, mas ninguém o ouvia dessa vez. Os passageiros estavam em silêncio absoluto. Era como se o destino do voo dependesse daquela criança que até meia hora atrás apenas observava discretamente pela janela. E agora, de repente, tinha nas mãos os controles de uma aeronave em queda. Dentro da cabine, Caio respirava fundo. As luzes do painel piscavam como numa dança caótica, mas ele reconhecia cada uma delas. Apertou os cintos, ajustou a altitude e começou a checar os sistemas restantes. Vamos estabilizar? Sem pânico, concentração. O avião respondia devagar, mas começava a se alinhar. Priscila ligava ao rádio, tentando contato com a torre mais próxima. A comunicação ainda era instável, mas algo estava mudando. A aeronave parava de descer tão rápido. Dona Elza chorava em silêncio, os olhos fixos na porta da cabine. Não orava por um milagre, orava por coragem, por confiança. Meu filho nunca foi comum, pensava. E Álvaro, mesmo contrariado, começava a encarar o corredor como assistindo um espetáculo que desafia toda a lógica. O que antes era desdém, agora se transformava em uma incômoda dúvida. E se o garoto realmente soubesse o que estava fazendo? Na cabine, a voz do controle aéreo finalmente respondeu com chiados. Caio identificou a frequência correta e respondeu com clareza. Aqui é o voo 871. Estou no comando temporário. Há falha no motor esquerdo e perda dos 2 pilotos. Estou solicitando o vetor para pouso de emergência. O silêncio no rádio foi seguido por uma pergunta que calou o coração de Priscila. Quem está pilotando? Caio olhou para frente, firmou as mãos e respondeu. Caio Oliveira, 13 anos. Aguardo instruções. Caio ajeitou o fone de ouvido com dificuldade, os dedos suando, mas firmes. Controle. Perdi o motor esquerdo e parte da hidráulica. Estou em manual. Tentando estabilizar.
Do outro lado da linha, a torre ficou muda por segundos. Era raro um adulto reagir com tamanha clareza em uma emergência, quanto mais um menino. O silêncio foi logo quebrado por uma voz séria, porém surpreendida. Entendido, Caio. Mantenha a altitude, curso 220, aguardando a avaliação de pista segura. Priscila não tirava os olhos dele. O jeito como o garoto lia os instrumentos, mexia no manche e interpretava os alarmes parecia coisa de profissional. Você treinou onde, Caio? Ela perguntou num tom quase maternal. Lan House do meu bairro. Mas o simulador era realista. Treinei mais que muito adulto. Ela sorriu, nervosa. Aquela era a realidade que ninguém esperava. O destino de 142 pessoas estava nas mãos de um garoto que nunca havia posto os pés em um cockpit real. Do lado de fora da cabine, a tensão era cortante. Passageiros se olhavam com perguntas nos olhos, mas nenhum se atrevia a verbalizar o medo. Dona Elsa, imóvel, mantinha o rosto erguido e os olhos fechados. Sabia que não adiantava gritar nem chorar. Seu filho estava onde deveria estar. Senhor, dá sabedoria ao meu menino! Ela murmurava, sentindo o coração bater fora do peito. Era fé em estado bruto. Lá dentro, Caio respirava fundo e mantinha os olhos fixos no horizonte artificial. Velocidade, altitude, ângulo de ataque, tudo sob controle, por enquanto. Ele ainda não sabia para onde ir. Precisava de uma pista, precisava de uma chance. A comunicação da torre voltou. Caio, estamos analisando aeroportos próximos. Há uma pista em manutenção a 30 milhas sem equipe no solo. Caio mordeu o lábio. Não é o ideal, mas talvez dê. Álvaro, encostado na divisória da cabine, observava em silêncio. Aquela figura franzina, de camiseta gasta e cabelo suado, parecia outro ser humano. Ele realmente está fazendo isso? Murmurou para si mesmo. Pela primeira vez não havia sarcasmo, só incredulidade. Um garoto que ele desprezou com uma piada era agora a única razão pela qual ele ainda respirava. Esse moleque, disse baixo, como quem começava a engolir o próprio orgulho. A aeronave ainda tremia de tempos em tempos, mas Caio prosseguia compensar com habilidade impressionante. Vou descer 1000 pés por minuto e manter a proa. A visibilidade tá boa, não quero arriscar voar alto demais com essa falha. Priscila avisava os passageiros pelo sistema de som que tudo estava sob controle. E embora não pudesse dizer a verdade completa, ela falava com mais confiança agora, porque ela acreditava naquele menino. No corredor, uma criança apontava para a porta da cabine e dizia: "O piloto é uma criança?" A mãe apenas abraçava o filho e respondia: "É um anjo que Deus colocou aqui." E talvez fosse isso mesmo. Porque enquanto muitos adultos tremiam, aquele menino de 13 anos pilotava com a frieza de quem nasceu para aquilo. A esperança do voo 871 se resumia a 2 mãos pequenas e uma mente que jamais deixou de sonhar. Foi nesse momento que a torre informou: "Caio, temos uma alternativa. Uma pista particular em Uberaba, pertencente a um empresário. Não está no plano de emergência, mas pode ser acessível com coordenação." Caio perguntou sem hesitar: "Tem as coordenadas?" A resposta foi rápida. E sem saber, naquele instante, o garoto havia acabado de se conectar novamente com o mesmo homem que o ridicularizou. E dessa vez, Álvaro o escutaria. "Essa pista é a minha." A frase saiu seca, quase engasgada da boca de Álvaro Diniz. Priscila e Caio se viraram ao mesmo tempo. "Como assim sua?" perguntou a comissária, tentando manter a calma. Álvaro respirou fundo, como quem reconhecia algo que custava admitir. "Construí há anos em minha fazenda, em Uberaba. É usada para meu jato particular. Está em ótimo estado. Tem balizamento noturno e é mais segura do que qualquer pista improvisada." Pela primeira vez, sua arrogância soava útil. Caio não hesitou. "Tem as coordenadas? Eu posso entrar em aproximação." Álvaro assentiu, já mexendo no próprio tablet. "Tenho tudo salvo aqui. Latitude, longitude, códro e cal informal. Mando agora." A situação era surreal. O empresário que antes humilhou o garoto agora colaborava com a humildade de quem percebe que status nenhum vale mais que a própria vida. Priscila supervisionava tudo, ainda perplexa. Uma reviravolta silenciosa acontecia diante dos olhos dela. Do lado de fora da cabine, Dona Elsa via tudo pela fresta da cabine. Notava como Álvaro agora falava baixo, sem ironia, e olhava para Caio com o respeito que jamais imaginaria. Ela não entendia de tecnologia, mas sabia reconhecer quando alguém estava engolindo o orgulho. Até os grandes se curvam quando o céu aperta, pensou enquanto segurava firme a barra da cadeira.
Sua confiança no filho agora era compartilhada com quem antes o ridicularizou. Caio, a pista está a 17 minutos de distância se mantivermos essa velocidade, informou Álvaro, já envolvido com mapas e informações técnicas. O garoto assentiu. Consigo segurar, mas vou precisar de ajuda para monitorar o sistema, já que estou só no comando. Sem esperar um segundo, Álvaro sentou-se ao lado e disse: Me diga o que fazer. A mudança era clara. O homem que se achava intocável agora obedecia ao garoto que quase desprezou. Priscila assistia a cena com os olhos marejados. O que estava diante dela não era só uma ação de emergência. Era uma quebra de ego, um laço improvável nascido no calor do desespero. Álvaro lia os dados, conferia rotas alternativas e respondia às chamadas do controle com exatidão. Enquanto Caio pilotava, ele agia como copiloto, sem invadir, sem mandar, apenas apoiando. Uma sincronia que nem mesmo a mais treinada das duplas esperaria alcançar. Você estudou isso sozinho mesmo? Álvaro perguntou durante um dos intervalos de silêncio. Estudei por conta. Usava revistas velhas, vídeos de YouTube e treinava todo dia no simulador da Lan House. O empresário balançou a cabeça, admirado. Com essa dedicação, você pode ir muito longe, garoto. Muito longe mesmo. Caio não respondeu. Estava focado demais em manter o curso. Mas um leve sorriso surgiu no canto da boca. Talvez fosse o começo de algo novo. A torre de comando entrou novamente. Voo 871, confirmamos condições favoráveis na pista de Uberaba. Reforçamos que a decisão de pouso é sua, Caio. O menino confirmou sem tremer. Vamos seguir para Uberaba. Preparem um solo. Álvaro lançou um olhar para o painel, depois para o garoto, e soltou em voz baixa. Você já é piloto. Só falta o mundo saber. As palavras soaram como um selo. O respeito agora era explícito. E o destino deles estava finalmente se alinhando. Mas antes que celebrassem qualquer avanço, um novo alerta acendeu no painel. Perda de pressão hidráulica total. Álvaro arregalou os olhos. Caio mordeu o lábio e disse: Isso vai dificultar muito as coisas. Priscila correu para avisar a tripulação. E lá no fundo da aeronave, sem que ninguém soubesse ainda, havia alguém que poderia fazer a diferença naquele exato momento. O sistema hidráulico falhou por completo, confirmou Caio, mantendo a mão firme nos controles. As luzes do painel acendiam como sinais de alerta num campo minado. Álvaro respirava pesado, digitando rapidamente no tablet. Sem o sistema, perdemos freios, flaps e parte dos comandos de direção. O silêncio pairou por alguns segundos. Priscila avisou aos passageiros que o pouso seria ainda mais complexo. O desespero voltou a rondar o avião como uma sombra. Na parte traseira da cabine, Dona Elza levantou a cabeça ao ouvir falha hidráulica. Aquilo soava familiar. Lembrou-se imediatamente do curso técnico que havia feito anos atrás no Senai, quando tentou uma vaga como auxiliar de manutenção em empresas de ônibus. Levantou-se com cautela e se aproximou da cabine. Com licença, eu entendo um pouco de sistemas hidráulicos. Talvez possa ajudar. Priscila arregalou os olhos, surpresa. Como assim? Trabalhei com isso um tempo. Aprendi sobre linhas de fluido, pressão, válvulas de emergência. Me deixa ver o que está acontecendo, insistiu Dona Elza, determinada. Caio ouviu a voz da mãe e quase não acreditou. Você lembra dessas coisas, mãe? Ela respondeu com um brilho nos olhos. É agora ou nunca. Álvaro hesitou por um segundo, mas deu espaço. Se puder nos dar qualquer vantagem, vale tentar. Com a ajuda de Priscila, Dona Elza acessou um dos compartimentos de manutenção da cabine, onde parte dos comandos auxiliares ficavam. Analisou rapidamente os diagramas no visor, reconheceu o modelo e apontou. Essa válvula aqui. Se for como nos ônibus, dá para fazer um desvio e aliviar a pressão direto para o sistema de emergência. Álvaro confirmou que era possível sim. A arquitetura é semelhante. Caio olhava tudo com atenção. A cena era surreal. Mãe e filho, lado a lado, salvando um avião. Dona Elza, com mãos firmes e movimentos precisos, seguiu as instruções de Caio. Gira aqui, agora segura a pressão nesse ponto. Ela executava como se fosse uma técnica de longa data. Álvaro e Priscila assistiam espantados. O improviso funcionava.
As luzes do painel estabilizavam aos poucos. Caio testou o controle direcional. Estamos com 40% de resposta. Isso pode ser o suficiente. Um alívio tenso percorreu o ambiente. Ainda não era o fim, mas havia esperança. Você é inacreditável, Dona Elsa, murmurou Priscila, impressionada. A mãe apenas sorriu e respondeu. Eu só fiz o que mãe faz. A gente aprende para cuidar dos filhos. Álvaro encarava os dois sem palavras. A família que ele julgara na decolagem agora era a sua única chance de continuar vivo. Me desculpem por antes. Eu fui um idiota, confessou, com a voz embargada. Dona Elsa o olhou com serenidade. O céu muda a gente, Sr. Álvaro. A aeronave seguia em curso para Uberaba. A pista privada já estava sendo iluminada por veículos da fazenda que foram acionados por um contato de Álvaro. Caio calculava a velocidade, monitorava os instrumentos e dava instruções precisas. O sistema hidráulico ainda estava instável, mas com o que haviam recuperado, havia chance de controle até o toque no solo. Priscila iniciou os procedimentos de emergência com os passageiros. Tudo precisava dar certo. O silêncio voltou à cabine. Cada um no seu posto. Caio à frente, com os olhos fixos no horizonte, Álvaro ao lado, analisando altitudes, Dona Elsa sentada próxima à porta, com as mãos ainda marcadas de óleo. Todos unidos por um fio invisível que só o impossível é capaz de tecer. O pouso se aproximava. A pista surgia no radar. Mas um novo dilema apareceu no painel. A distância era maior do que prevíamos, e o combustível não suportaria manobras prolongadas. A decisão agora era entre arriscar tudo ou improvisar uma última jogada. Caio, o combustível não vai durar. Precisamos decidir agora. A voz de Álvaro soou grave, sem espaço para dúvidas. O garoto olhou para o radar, calculou a distância, olhou para a janela e viu, à direita, uma grande lagoa cercada de vegetação. Dá para tentar uma amariçagem ali. Priscila olhou imediatamente. Você tem certeza? Caio não respondeu de imediato. O cérebro dele trabalhava a mil. Precisava de uma saída, e rápido. Se jogarmos na água, tem risco de romper a fuselagem. Mas se eu usar o efeito solo, posso manter a sustentação por mais alguns segundos e alcançar a pista. Álvaro arregalou os olhos. Você conhece o efeito solo? Caio respondeu rápido. Claro, aumenta a sustentação perto do solo. Uso sempre no simulador. Só preciso manter a altitude justa e a velocidade controlada. Priscila assentiu com confiança. Era isso ou mergulhar a 300 km por hora. Dona Elsa, do lado de fora da cabine, observava a expressão do filho e sabia. Ele já tinha decidido. Faz o que tiver que fazer, meu filho, murmurou baixinho, como se enviasse sua fé pelo ar. Álvaro voltou ao rádio e informou a equipe da fazenda que tentariam alcançar a pista, mesmo com margem mínima. Liberem a área e preparem sinalização com os faróis. Ele vai tentar algo ousado. As mãos tremiam. O risco era altíssimo. Caio ajustou os flaps manuais que ainda respondiam e disse: Vou descer rente ao solo, pela lateral da lagoa. Se conseguir estabilizar perto da borda, pego o colchão de ar e deslizo até alinhar com a pista. Álvaro respondeu: Isso é loucura. Caio sorriu pela primeira vez. É física. Priscila amarrava os centros dos comissários, alertando todos que o pouso seria brusco. O silêncio dos passageiros era absoluto. A esperança agora tinha um nome, e 13 anos. A aeronave começou a descer. A poucos metros da água, Caio nivelou as asas com precisão milimétrica. O avião parecia flutuar, sustentado por uma almofada invisível. A lagoa estava tão próxima que a sombra da fuselagem dançava na superfície. Álvaro segurava firme na lateral. Mais um pouco, garoto. Só mais um pouco. Caio mantinha o olhar fixo, controlando cada movimento como se fosse parte do avião. Era agora ou nunca. De dentro da cabine, só se ouvia o zumbido tenso dos instrumentos e a respiração presa dos que sabiam que estava em jogo. Dona Elsa apertava o terço com tanta força que as contas quase estouravam. A ponta da pista surgiu no horizonte como uma linha de salvação. Caio falou alto: Segura! E iniciou a manobra final.
inclinação leve à esquerda, alívio na potência do motor funcional e ajuste no leme improvisado com o sistema parcial. As rodas não estavam baixadas. Sem o sistema hidráulico completo, não havia trem de pouso. Caio sabia que teria que pousar com a barriga do avião. Vamos raspar, mas eu seguro, disse em tom decidido. Priscila olhava para ele como se estivesse diante de um milagre ambulante. A pista agora estava logo à frente. Os faróis improvisados dos carros na fazenda brilhavam como faróis de esperança. Faltava pouco, mas o impacto seria inevitável. Álvaro olhou para Caio e disse com voz firme: "Se der errado, obrigado por tentar." O menino, focado, respondeu apenas: "Vai dar certo." E então puxou levemente o manche, nivelando ao máximo. A aeronave começou a descer lentamente, deslizando sobre a grama antes da pista. Estava a poucos segundos do chão, e na mente de Caio só havia uma coisa: parar o avião. Mas ele sabia que ainda teria que improvisar uma manobra ousada no último segundo para salvar todos. O chão se aproximava como um gigante silencioso. Caio respirou fundo, apertou os comandos e iniciou a descida final com precisão absoluta. O avião tocou o solo sem o trem de pouso, arrastando a barriga metálica contra a pista improvisada. Faíscas surgiram como fogos de artifício invertidos e a estrutura estremeceu inteira. O barulho era ensurdecedor, mas o garoto não piscava. Ele sabia que qualquer erro ali custaria caro. A aeronave perdeu velocidade bruscamente, mas ainda era muita para parar com segurança. "Vai bater no hangar!" gritou Priscila ao ver o grande galpão de armazenamento no fim da pista. Álvaro olhou para Caio e disse com voz firme: "Tem o que fazer?" O garoto respondeu em segundos: "Tem. Vou girar." E sem esperar resposta, puxou o manche para a direita com precisão, iniciando uma manobra chamada Ground Loop, uma rotação brusca para frear o avião, desviando da colisão. Os passageiros foram lançados levemente para os lados, mas o giro funcionou. O avião rodou sobre si, raspando o lado esquerdo na pista, soltando fumaça e faíscas, mas desacelerando o suficiente. Os pneus estouraram, os freios não respondiam, mas a força da rotação ajudou a reduzir o impacto. Era uma manobra arriscada, normalmente usada por pilotos veteranos, mas naquele momento era a única chance de impedir uma tragédia. A cabine sacudiu como uma lata de metal lançada contra o asfalto. O avião derrapou e parou a apenas 8 metros da parede do hangar. Silêncio absoluto. Nem o som dos motores, nem o choro das crianças, nem um único grito. Por alguns segundos tudo parou. Priscila foi a primeira a se mexer, destravando o cinto e se virando para Caio. "Você conseguiu! Meu Deus do céu! Você conseguiu!" Álvaro estava pálido, mas com um olhar de respeito absoluto. Os passageiros começaram a aplaudir, mesmo sem saber exatamente o que havia acontecido. O que importava é que estavam vivos. Dona Elsa se levantou devagar, os olhos mareados, e foi até a porta da cabine. Encontrou o filho com os olhos mareados, mãos ainda no manche, sem conseguir dizer nada. Ela o abraçou por trás e disse ao ouvido: "Você é minha coragem, e agora é de todos aqui." Caio desabou em lágrimas silenciosas, sem tirar as mãos dos controles. Álvaro saiu da cabine, apoiando-se nas laterais, e encarou os passageiros. "Esse menino aqui salvou nossas vidas. Ele é um herói. E eu vou fazer o mundo saber disso." Ninguém contestou. A comissária ativou os procedimentos de evacuação, mas com a aeronave em posição segura, todos puderam sair com calma. Lá fora, os funcionários da fazenda corriam com lanternas, carros e apoio. Ambulâncias improvisadas se aproximavam pela estrada de terra. O céu escurecia aos poucos e a fumaça da fuselagem ainda dançava no ar como lembrança do que quase aconteceu. Caio foi colocado numa maca, não por ferimentos graves, mas por exaustão física e mental. Os paramédicos diziam que ele precisava descansar. "Nunca vi uma pressão arterial tão alta num menino dessa idade", comentou um deles. Dona Elsa o acompanhava de mãos dadas, repetindo: foi Deus que te deu essa calma." Dentro da ambulância, já deitado e coberto com um cetro térmico, Caio ainda repetia baixinho: "Desviar, alinhar, frear", como se estivesse revivendo tudo. Álvaro entrou antes que a porta se fechasse e disse em voz baixa: "Eu prometo que isso aqui não vai acabar assim." Depois, olhou para Dona Elsa e completou:
Esse garoto merece um futuro nos céus, e eu vou garantir que ele o tenha. O motor da ambulância ligou, e o que ninguém sabia ali era que o Brasil inteiro estava prestes a conhecer o nome Caio Oliveira. O Hospital Municipal de Uberaba recebeu o garoto como se fosse um piloto veterano vindo de uma missão de guerra. Enfermeiros, médicos e até pacientes deixavam seus quartos para ver o menino do avião. Caio foi levado direto para a observação. Os sinais vitais estavam estáveis, mas ele dormia profundamente, como quem carregava o peso do mundo nos ombros pequenos. Dona Elza ficou ao lado dele o tempo todo, segurando sua mão e agradecendo em silêncio. Álvaro apareceu pouco depois, acompanhado por autoridades locais. Ainda com as roupas amassadas do pouso, falava com uma solenidade que impressionava até a si mesmo. A história dele precisa ser contada, não só porque salvou 142 pessoas, mas porque é um exemplo de genialidade ignorada por falta de oportunidade. Em entrevista improvisada na porta do hospital, ele prometeu: "A vida do Caio muda hoje, e a minha também." As câmeras registravam tudo. Durante os exames, os médicos notaram algo alarmante. Caio sofria de anemia avançada. Ele pilotou um avião despressurizado com déficit de ferro e baixa nutrição. "Isso é quase sobre-humano", disse a médica responsável. Dona Elza abaixou a cabeça envergonhada. "Faltou feijão, doutora, mas nunca faltou força." Álvaro ouviu aquilo em silêncio. Pela primeira vez, sentiu vergonha verdadeira. Não do que era, mas do que nunca havia enxergado. No dia seguinte, a mídia nacional já havia tomado conta do caso. Manchetes estampavam "Menino piloto salva avião com 142 pessoas" e "Herói da periferia de Salvador desafia os céus." Na porta do hospital, uma multidão se formava para aplaudir a família Oliveira. Dona Elza, visivelmente emocionada, pedia apenas uma coisa: "Deixem ele descansar, meu filho precisa dormir." Mas os jornalistas queriam saber mais, e o mundo também. Álvaro, fiel à sua promessa, convocou advogados, acionistas e engenheiros. Fundou ali mesmo, ainda no interior de Minas, a Fundação Asas do Amanhã. "Quero que meninos como Caio tenham acesso a simuladores reais, cursos, mentores e, principalmente, dignidade." O projeto foi aprovado em caráter emergencial. A primeira unidade seria aberta em Salvador, no bairro de Caio. Começamos pela base, pela favela que criou um piloto antes da escola. Enquanto isso, Caio acordava aos poucos. Os médicos o instruíram a descansar mais 2 dias, mas ele queria saber do avião. "Aterrei direito? Ninguém se machucou?" Dona Elza sorriu. "Foi perfeito, meu filho, e você virou notícia no mundo todo." Caio biscou devagar e sussurrou: "Eu só fiz o que achei certo." A enfermeira enxugou discretamente os olhos, emocionada com a simplicidade de quem salvou tantas vidas. No pátio do hospital, Álvaro falava ao telefone com o presidente da República. "Sim, Excelência, ele é um talento nacional. Deveria receber uma homenagem formal." A resposta foi curta: "Estou a caminho." Poucas horas depois, a comitiva presidencial foi anunciada. A segurança isolou as áreas principais. A comoção era total. Mas Caio continuava no mesmo quarto sem saber da metade do que acontecia. Ele só queria ver a mãe e tomar um suco. Na sala de espera, Álvaro sentou-se ao lado de Dona Elza. "Eu queria te pedir perdão por tudo que eu pensei e falei." Ela sorriu com um olhar sereno. "O céu é lugar de mudança, seu Álvaro. Tem gente que sobe para fugir, outros para encontrar, e tem quem só suba para aprender a cair em si." O empresário assentiu, sem responder. Naquele momento, ele entendeu que, mais que sobreviver, ele havia renascido. 3 dias depois do pouso, Caio saiu pela porta principal do hospital sob aplausos e câmeras. Estava pálido, mas firme, vestindo uma camiseta nova com o símbolo da Fundação Asas do Amanhã. Dona Elza, de mãos dadas com ele, sorria sem conseguir conter as lágrimas. Na entrada, uma faixa improvisada dizia: "Nosso herói voltou." Crianças do bairro Nova Esperança, trazidas em uma van solidária, agitavam cartazes com desenhos de aviões e o nome dele.
O presidente da República chegou em um helicóptero, interrompeu sua agenda oficial para entregar, pessoalmente, a Medalha Nacional de Mérito Cívico a Caio Oliveira. O garoto, ainda tímido diante da cerimônia, agradeceu com um aceno. Eu só fiz o que achei que precisava ser feito. Repetiu como quem nem entendia ainda o tamanho do impacto. O presidente, com voz solene, declarou: "O Brasil tem futuro quando confia na sua juventude." A história do voo 871 virou manchete mundial. Jornais dos Estados Unidos, França, Japão e até Emirados Árabes destacaram o feito do garoto brasileiro. Especialistas em aviação se mostraram incrédulos com a precisão das decisões tomadas. Pilotos experientes mandavam mensagens de apoio pelas redes sociais. "Você tem vaga garantida em qualquer companhia do mundo", dizia um comentário famoso. Mas Caio respondia apenas com emojis discretos. A fama ainda não lhe cabia. Álvaro manteve a promessa. A primeira sede da fundação foi inaugurada com pressa e força toda, no coração de Salvador. Equipamentos de ponta, professores voluntários e programas de bolsas integravam o projeto. O garoto que treinava em simuladores públicos agora ajudava a ensinar outros. "Você vai pilotar de novo?" perguntavam. Ele sorria e respondia: "Agora é a minha vez de dar asas para os outros." A fila de alunos crescia todos os dias. Dona Elza foi contratada como coordenadora do Núcleo de Apoio Familiar da Fundação. Sua história inspirava mães, pais e cuidadores. "Educar é pilotar no escuro, mas fé é o combustível", dizia, sempre com texto no bolso. Em cada encontro com as mães da comunidade, ela fazia questão de lembrar: nunca subestime os sonhos dos seus filhos. E muitas começaram a enxergar esperança, onde antes só havia sobrevivência. Caio foi convidado para palestrar em universidades, congressos e até eventos internacionais. Em uma entrevista especial, perguntaram o que ele sentia ao lembrar do voo. Medo. Mas não era maior que a vontade de salvar todo mundo e da certeza de que eu tinha treinado para isso. A sinceridade dele conquistava qualquer plateia. Era impossível não se emocionar com a simplicidade de quem voa mais alto que a própria realidade. Nas redes sociais, milhares de jovens passaram a seguir o perfil da Fundação. Muitos mandavam vídeos, fotos e depoimentos. "Você me fez voltar a sonhar", dizia uma menina de Manaus. "Por sua causa, entrei na faculdade de engenharia", afirmava outro garoto do Rio. Caio virou símbolo, não por ser especial, mas por provar que o especial pode nascer onde ninguém espera. E que, às vezes, tudo que um herói precisa é uma chance. Ao final daquele ano, Caio sobrevoou Salvador como passageiro de honra em um avião da Força Aérea Brasileira. Pela primeira vez, do alto, viu o bairro Nova Esperança como parte de um todo. "Parece pequeno lá de cima", comentou. Dona Elza sorriu e respondeu: "Mas é lá que sua história começou." Ele assentiu, olhou para o horizonte e perguntou: "Mãe, será que agora o mundo acredita na gente?" Ela apertou sua mão. "O mundo e o céu inteiro." "Agora me diz, como é que um menino pobre, sem nenhum recurso além da própria vontade de aprender, foi capaz de fazer o que muitos adultos treinados talvez não conseguissem? Será que não está mais do que na hora da gente parar de julgar as pessoas pela aparência, pela roupa, pelo bairro onde nasceram?" O Caio provou que talento e coragem não têm CEP. E talvez o que esteja faltando no mundo hoje seja alguém disposto a dar uma chance para quem nunca teve nenhuma. Se você estivesse naquele voo, teria confiado nele? Ou teria feito como um empresário arrogante que só enxergava um moleque de favela? O que mais você acha que precisamos mudar como sociedade para descobrir novos Caios por aí? Me conta nos comentários, porque essa história precisa continuar sendo contada por você também. E se você se emocionou com essa história tanto quanto eu, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com todo mundo que precisa acreditar de novo no poder da superação. Porque o céu não é o limite, é só o começo.